Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor William Valentim, professor de Física. E hoje a gente está aqui no programa Enem Chego Junto, Chego Bem. E Enem não tira férias. Pessoal, hoje eu vou trazer para vocês uma aulinha sobre força de atrito, que é um assunto de suma importância para a prova do Enem. É importante que a gente entenda o conceito sobre atrito, qual a diferença então dos tipos de atrito que a gente vai ter. E claro, a gente vai resolver algumas questões que caíram no Enem, tá bom? Sobre esse assunto, então vem comigo. Bom, primeira coisa que a gente fica na cabeça é, professor, o que é a força de atrito? A gente conceitua a força de atrito, pessoal, da seguinte maneira. É a força que age no sentido oposto ao movimento ou à tendência de movimento de um corpo, dificultando o seu deslocamento. Ou seja, resumindo em poucas palavras, se trata de uma resistência ao movimento. Professor, como é que acontece isso? Bom, vamos pegar aqui um exemplo. Eu tenho aí um bloquinho, um caixote de madeira, e aí, pessoal, ele está em cima de uma superfície, um piso, um chão. E aí, quando você imprime uma força nesse caixote, você percebe então que existe uma dificuldade de movimento. Essa dificuldade, como a gente viu no conceito, é o quê? É o atrito. Professor, mas o que é que origina esse atrito? Pessoal, imagine então que eu dei um zoom aqui entre a superfície do bloco e o piso. Na hora que eu dou esse zoom, eu percebo então que a superfície ela não é tão perfeita. Ela tem rugosidades. Essas rugosidades é exatamente como se fossem pequenas pontas, né? As ondulações da superfície. Essas ondulações, elas então geram dificuldade de movimento. É como se eu tivesse aqui, ó, as pontinhas, as ondulações da superfície do caixote e aqui a ondulação que eu tenho do piso. Quando um passa pelo outro, há então uma certa dificuldade de movimento. Então, para exemplificar para onde a minha força de atrito está apontando, a gente volta para o conceito que diz o seguinte, que é a força que age no sentido oposto ao movimento ou à tendência de movimento. Então, de acordo com a minha força, eu estou empurrando o meu caixote para onde? Para a direita. Então, o movimento do corpo está sendo para a direita. Bom, e para onde é que vai apontar a força de atrito? Ela não é contrária a esse movimento ou tendência de movimento, então ela vai apontar para o lado esquerdo, tá certo? Bom, e aí, pessoal, a gente tem a classificação da força de atrito. Quais são os tipos de força de atrito que a gente tem? Basicamente, pessoal, são dois. O primeiro que a gente vai ver é, então, a força de atrito estático. Professor, o que é essa força de atrito estático? Bom, pega, então, o conceito da palavra. O que é estático? Estático significa o quê? Parado. Então, força de atrito, pessoal, estático, é quando o corpo está parado em relação à superfície. Professor, existe alguma maneira de eu quantificar essa força de atrito estático? Existe, pessoal. A gente tem dois tipos de força de atrito. Uma força de atrito que a gente vai estudar agora, que é a força de atrito estático. E estático, pessoal, te lembra o quê? Algo parado, certo? Então, o conceito de força de atrito estático está o quê? É quando o objeto está parado em relação à superfície. Professor, existe alguma maneira de eu quantificar essa força de atrito estático? Existe. Ela é da seguinte maneira. Você então tem FAT-EST. O que é que significa isso? Força de atrito estático. Pessoal, e a unidade de medida de força de atrito estático, já que é uma força, a gente sabe então que a quantificação, a unidade de medida dessa quantidade, ela vai ser dada em quê? Em newtons. Aí você vai ter que vai ser igual a esse uzinho, que a gente chama de μ, que é um coeficiente de atrito estático. O que é que significa isso? Esse coeficiente, pessoal, depende da superfície que o corpo se encontra. Cada superfície que o corpo vai se encontrar vai ter um valor diferente. Então, por exemplo, se ele estiver em cima de uma mesa, vai ser um coeficiente de atrito. Se ele estiver em cima de um barra de ferro, vai ser outro coeficiente de atrito. Então, depende da superfície. Vezes quem?
a força normal. Professor, o que seria essa força normal? É uma força de contato entre o objeto e a superfície. E isso, pessoal, influencia na força de atrito. Como assim? Presta atenção. Quanto mais contato o objeto tiver com a superfície, maior vai ser essa força de atrito. Um exemplo que a gente pode fazer, uma experiência aí que você pode fazer do outro lado da tela, é o seguinte: você pode pegar entre as suas mãos. Observe bem. Se você encostar simplesmente sem fazer força nenhuma e tentar deslizar a sua mão, você vai ver o quê? Com certa facilidade as suas mãos deslizarem. Mas se você colocar um pouco de força, uma mão contra a outra, você vai sentir que tem o quê? Dificuldade de movimento. Então, ou seja, quanto mais contato eu tenho de uma superfície com a outra, ou seja, quanto maior a minha força normal, maior vai ser quem? A minha força de atrito estático. Ou o outro tipo de atrito que eu vou ter vai ser denominado cinético. Mas aqui cabe uma observação. Quando você calcula essa equaçãozinha da força de atrito estático, você vai encontrar sempre um valor máximo. Ou seja, o máximo da força de atrito estático que aquela superfície e aquele corpo tem. Tá bom? O atrito que a gente vai estudar agora também, como eu mencionei anteriormente, é o atrito cinético. O que te lembra cinético? Cinético, pessoal, vai te lembrar sobre movimento. Então, a força de atrito cinético vai existir quando você tiver um corpo em movimento em relação a quem? A superfície. Professor, existe alguma maneira de eu conseguir também calcular essa força de atrito cinético? Sim, é da mesma maneira que a gente calcula a força de atrito estático. Mas aí vem a diferençazinha, Força de atrito cinético, que é esse FAT, sim, é igual a quem? Ao coeficiente de atrito cinético, que também é chamado de μ, vezes quem? Vezes a normal, ou seja, o contato da superfície. E aqui vale uma distinção muito importante. Quando você calcula isso aqui, ele vai te dar o quê? Um valor constante. Ele vai ser sempre o mesmo valor do atrito cinético. Professor, surgiu aqui uma dúvida. O coeficiente de atrito estático e cinético, eles são a mesma coisa? Não. Eles vão ter valores diferentes. Até porque um só vai existir quando estiver parado em relação à superfície e o outro vai existir quando você tiver o quê? Um movimento em relação à superfície. E os valores deles, pessoal, não vão ser iguais, tá bom? Eles vão ser distintos. Bom, e aqui vai uma dicasinha para você diferenciar entre atrito estático e cinético. Bom, uma coisa que eu posso dizer para vocês é que o cearenseis, ele ajuda muito entre você distinguir entre atrito estático e cinético. Como assim? Para você saber, então, quando é atrito cinético, basta, então, você observar no movimento do corpo se a superfície está esfregando uma na outra. Ou seja, se uma superfície esfregar uma na outra, significa, então, que você tem atrito cinético, tá bom? Professor, se não estiver esfregando? Se não estiver esfregando uma superfície na outra, você tem o quê? Atrito estático. Beleza? Agora, pessoal, a gente vai fazer aqui algumas perguntinhas para vocês e algumas situações para você dizer se é atrito estático ou cinético. Vamos aqui ver algumas situações. Primeira situação. Que tipo de atrito ocorre em cada situação? Quando uma pessoa caminha pela rua, que tipo de atrito atua entre os pés e o chão? Aqui você caminhando, né? Eu coloquei essa fotinha. E aí, pessoal? Qual tipo de atrito atua? Estático ou cinético? Vou dar um tempinho para você responder. Pronto. Eu sei o que você pensou. Se já tem, então, movimento, você, então, conseguiu relacionar quem? A questão de cinético. Mas não, pessoal. Quando você anda, na verdade, o seu pé, ele para em relação à superfície e dá um impulso. Então, professor, eu observo, então, que o pé, ele não se esfrega com o chão.
Na verdade, ele fica paradinho e dá um impulso. Quando você, então, tem o contato do pé com o chão e onde não há esfregamento, você tem que tipo de atrito? Estático. Isso aí, viu? Ou seja, a força de atrito que atua entre o seu pé e o chão é exatamente o atrito estático. Agora, vou testar os conhecimentos de vocês, tá bom? Mais uma vez, olha a situação. Durante a execução do passo de dança conhecido como Moonwalk, em que Michael Jackson parece deslizar para trás enquanto seus pés fazem movimento para frente. Qual é o tipo de atrito predominante entre os seus pés e o chão? Olha aí, ó. O Michael Jackson executando aí o Moonwalk. Que massa. Pessoal, observe esse movimento e diga para mim que atrito é esse, estático ou cinético? Isso mesmo. Você está observando que o pezinho do Michael Jackson está o quê? Deslizando sobre a superfície. Em termos cearenseis, ele está esfregando o seu pé em relação a quem? Ao chão. Se está esfregando o seu pé em relação ao chão, que tipo de atrito eu tenho? Exatamente, o atrito cinético, tá bom? Vamos agora para mais uma situação. Olha aí, ó. Quando o carro se desloca em linha reta por uma avenida a 60 km por hora, sem derrapar. Opa! Preste bem atenção nessa frase. Sem derrapar. Qual é o tipo de atrito que atua entre o pneu e o solo? Exatamente como está nessa figura aí. Que atrito é esse? Isso. Se você pensou em atrito estático, você está corretíssimo. Corretíssimo. Professor, mas como assim é atrito estático? Preste bem atenção. É exatamente muito parecido com o exemplo da gente caminhar. Quando o pneu está sem derrapar, ele simplesmente toca ao solo. Ele não se esfrega em relação ao solo. Como há, então, exatamente esse contato, como tem aí no desenho, você percebe, então, que ele está parado em relação à superfície. Qual é o atrito que atua aí? É exatamente o atrito estático, tá bom? Olha essa situação para você agora entender realmente o conceito. Se liga aí. Quando o carro freia bruscamente e os pneus derrapam no asfalto, qual é o tipo de atrito que atua entre o pneu e o solo? Exatamente como essa imagem. Ou seja, você tem exatamente que o pneu ele está se esfregando em relação ao solo. Se o pneu está esfregando em relação ao solo, que tipo de atrito você vai ter? É o atrito cinético. Então, gente, pegou a ideia? Então, atrito estático é quando está parado em relação à superfície e atrito cinético é quando existe movimento em relação à superfície. E aí vale aquela dica preciosa. É quando o objeto se esfrega em relação à superfície. Pegou esse conceito, pessoal? Você não consegue mais errar qual tipo de atrito está atuando. Beleza? Agora, pessoal, por que o atrito é importante e como é que o Enem pode me cobrar sobre isso? Bom, para a gente falar um pouquinho sobre o Enem, ele gosta muito de contextualizar. E aí envolver um pouco de tecnologia. E a gente tem uma tecnologia envolvida com a questão do atrito. Você já ouviu falar sobre ABS? Bom, professor, o que seria então a questão do ABS? Né? O ABS, pessoal, é uma tecnologia que está sendo utilizada nos veículos, tanto em carro, moto, caminhões. E qual é o papel do ABS? É justamente frear melhor. Mas o que faz o ABS ser um sistema que dá um freio melhor, dá uma segurança melhor para os veículos? Bom, é porque o ABS, pessoal, ele não deixa fazer o travamento das rodas. É tanto que em inglês tem aí, né, ABS, Anti-Lock Braking System. Meu inglês é perfeito, né? Ou seja, ele não deixa bloquear as rodas. Mas por que, professor, que ele não deixa bloquear as rodas? Isso tem a ver, pessoal, com a força de atrito. Bom, e a gente tem, pessoal, que o ABS é importante, por quê? Porque evita que o carro derrape
em freio de emergência. Isso também facilita manter o controle da direção durante a frenagem e também reduz o risco de acidente, principalmente em pistas molhadas. Quando a pista está molhada, pessoal, a gente tem um fenômeno quando o carro desliza chamado aquaplanagem. Ou seja, é quando literalmente o carro desliza as rodas e aí você pode perder o controle. E isso é muito ruim por conta então que pode provocar acidentes. Mas professor, como é que funciona então esse sistema de antitravamento? Primeiro, existem sensores que monitoram a rotação da roda. Se a roda travar, o ABS libera e aplica o freio rapidamente. É como se fosse aqueles toquinhos, né? De freio. Você libera e prende. Libera, prende o freio. Ou seja, ele não deixa a roda travar. Mas por que isso é importante? O que é que o atrito tem a ver com isso? Bom, o atrito, pessoal, tem a ver com isso por conta, então, que a gente tem duas situações aí. Primeiro, a gente viu que quando o carro está andando, né, a 100 km por hora, a gente viu que tipo de atrito está atuando. Que é quem? É o atrito estático. Quando há o deslizamento, a gente vai ter o que tipo de atrito? O cinético. E aqui vem a importância desse gráfico que eu vou mostrar para vocês. Qual é a importância? Observe bem. Você então tem a força de atrito aí na vertical e na horizontal você tem a força aplicada. Você consegue perceber que a força de atrito estático ela é maior do que o cinético? A força de atrito estático, pessoal, ela vai, cresce o máximo possível, aí depois então cai por conta de quê? Porque o objeto entra em movimento. Esse momento aqui, pessoal, ó, da força de atrito, ele chega ao máximo, a força de atrito, quando está nesse ponto mais alto. Esse ponto mais alto, ele se chama quando o objeto está na iminência de deslizamento. Professor, o que seria essa iminência? Aquele momento, pessoal, que o corpo quer andar, mas ele consegue? Não, ele não consegue. Ele fica todo se tremendo, doido então para se movimentar. Mas ele se movimenta? Jamais. E aí, pessoal, se você coloca um pouco mais de força, ele sai então do atrito estático e aí entra quem? O atrito cinético. Por quê? Porque o objeto ele está em movimento em relação à superfície. E o que isso quer dizer para a gente? Significa o seguinte, pessoal. Significa que a força de atrito estático ele é maior do que quem? Do que a força de atrito cinético. Lembra do conceito de atrito? É uma força que vai resistir ao movimento. Para eu, então, conseguir desacelerar, ou seja, frear mais rápido, é melhor eu usar o atrito estático ou cinético? Isso mesmo, você usar o atrito estático, porque ele é maior. Se eu tenho uma resistência maior, ou seja, a gente vai ter um menor movimento, tá certo? Consequentemente, o coeficiente de atrito estático, pessoal, também vai ser maior do que quem? Do que o atrito cinético. Por isso que foi inventado o ABS. O ABS faz com que o carro não trave as rodas e aproveite a força de atrito estático ao máximo. Ou seja, para parar mais rapidamente. Antigamente, quando não tinha um ABS e dava uma freada brusca, aí você então saía do atrito estático, entrava no cinético, e aí você perdia o controle do carro e você então tinha menos atrito e aí tinha mais dificuldade de parar o carro. Tá bom? Então isso é importante, pessoal, porque o Enem cobra muito sobre a aplicação da força de atrito estático e cinético nessas situações, tá bom? Agora, pessoal, para a gente realmente consolidar os conceitos que foram vistos nessa aula, a gente vai fazer algumas questõezinhas, tá bom? Retiradas do Enem. Bora lá. Ó. Exercício 1. Enem PPL 2019. Olha essa questão, que massa. O curling é um dos esportes de invernos mais antigos e tradicionais. No jogo, 2 times com 4 pessoas têm de deslizar pedras de granito sobre uma área marcada de gelo e tentá-lo colocar o mais próximo possível do centro. Opa, parou. Observe bem. Olha essa frase, ó. 4 pessoas têm de deslizar a pedra de granito. Pessoal, deslizar significa então que a pedra está em movimento em relação à superfície. E no cearense 6 a gente tem o quê? Que está esfregando. A pedra está esfregando
sobre o gelo. Antes de mais nada, qual é o tipo de atrito que atua aí nessa pedra? Isso mesmo, o atrito cinético. Então, beleza, guarda essa informação aí. A pista de curling é feita para ser o mais nivelada possível, para não interferir no decorrer do jogo. Após o lançamento, membros da equipe varrem com vassouras especiais o gelo imediatamente à frente da pedra, porém sem tocá-la. Isso é fundamental para o decorrer da partida, pois influi diretamente na distância percorrida e na direção do movimento da pedra. Em um lançamento retilíneo, sem interferência dos varredores, verifica-se que o modo da desaceleração da pedra é superior se comparado à desaceleração na mesma pedra lançada com a ação dos varredores. A menor desaceleração da pedra de granito ocorre porque a ação dos varredores diminui o módulo da. Pessoal, quando ele fala módulo, significa intensidade, ou seja, valor, né? Pessoal, se a pedra está deslizando sobre o gelo e tem a ação dos varredores, qual é o intuito deles? Diminuir o atrito. Que atrito é esse que está atuando na pedra? O atrito cinético. Pronto, você já encontrou a sua explicação. Vamos agora encontrar um item que seja coerente com essa nossa resposta. Então, item A. Força motriz sobre a pedra. Falso. Força de atrito cinético sobre a pedra. Opa, pessoal, perfeito. Condiz exatamente com o que a gente aqui estava explicando sobre a situação. Então, qual a resposta? Qual é? Item B. B de quê? De bora passar nesse Enem. Tá bom? Ou seja, pessoal, uma questão bem simples e tranquila. Mas se você não dominar o conceito de força de atrito estático e cinético, você não consegue resolver essa questãozinha. Tá bom? Exercício 2. Uma pessoa necessita de força de atrito em seus pés para se deslocar sobre uma superfície. Logo, uma pessoa que sobe uma rampa em linha reta será auxiliada pela força de atrito exercida pelo chão em seus pés. Em relação ao movimento dessa pessoa, quais são a direção e o sentido da força de atrito mencionado no texto? Pessoal, primeira coisa, o que seria direção? Direção, pessoal, é a posição que a força atua. Na física aqui, pessoal, no mundo aqui 2D que a gente tem nessa situação, a gente tem 3 posições. A gente tem a posição horizontal, a gente tem a posição vertical e tem a posição inclinada. Já o sentido, pessoal, a gente pode ter o quê? Para cima, apontar para baixo, para a esquerda ou para a direita. Detalhe, quando a gente comentou então sobre o tipo de atrito que estava atuando, quando a pessoa estava caminhando, era qual o tipo de atrito? Estático. Preste bem atenção quando a pessoa anda. Ela empurra o chão para onde? Para trás. Concorda comigo? Se ela empurra o chão para trás, pessoal, para onde é que o atrito vai? Primeiramente, pessoal, o movimento do pé seria para onde? Ó? Para trás. Para trás. Lembra qual é o conceito de força de atrito? É uma força contrária à tendência de movimento. Qual a tendência de movimento? Para trás. Então, a força de atrito vai empurrar para onde, pessoal? Para frente. E vai apontar para frente. Pessoal, se vai apontar para frente, a gente tem qual direção? Horizontal. Então, galera, vamos ver os itens. Em relação ao movimento dessa pessoa, a pessoa também está indo para lá, né, para a horizontal. Então, está perpendicular ao plano? O que é perpendicular, professor? Faz 90 graus? Não. Paralelo ao plano e sentido contrário ao movimento? Não. A gente viu, pessoal, que, na verdade, realmente é paralelo ao movimento da pessoa, mas é no mesmo sentido do movimento dessa pessoa. Olha o C. Paralelo ao plano e no mesmo sentido do movimento. Excelente. É exatamente o que a gente viu aqui. Ou seja, está no mesmo sentido do movimento da pessoa e também essa força está paralelo ao movimento dessa pessoa. Então, pessoal, qual item? Qual é? C. Tá certo? Ou seja, pessoal, a gente tem então que a resposta correta é C. C de quê? De conseguimos fazer mais uma questão. Terceira, Enem PPL 2012.
O freio ABS é um sistema que evita que as rodas de um automóvel sejam bloqueadas durante uma frenagem forte e entre em derrapagem. Testes demonstram que, a partir de uma dada velocidade, a distância de frenagem será menor se evitado o bloqueio das rodas. O ganho da eficiência da frenagem na ausência de bloqueio das rodas resulta do fato de... Pessoal, a gente comentou sobre isso. A gente não bloquear as rodas, a gente vai ter qual a atuação? A força de atrito estático, que ela é maior do que a força de atrito cinético. Por isso, então, que o carro para mais rápido. Então, vamos ver, então, o que é que a gente tem. Item A. O coeficiente de atrito estático torna-se igual ao dinâmico, momento antes da derrapagem. Foi isso, pessoal, que a gente comentou no nosso conteúdo? Não. A gente viu que o coeficiente de atrito estático ele é maior do que o coeficiente de atrito dinâmico ou cinético. B. O coeficiente de atrito estático ser maior do que o dinâmico, independente da superfície de contato entre o pneu e o pavimento. Perfeito, pessoal. Foi exatamente o que a gente concluiu quando a gente falou um pouquinho sobre freio ABS. Ou seja, o coeficiente de atrito estático ele é maior do que o coeficiente de atrito dinâmico ou cinético. Tá bom? Então, qual item? Qual é? B. B de quê? De bora passar nesse Enem. Agora, exercício 4. Enem 2012. Os freios ABS são uma importante medida de segurança no trânsito, os quais funcionam para impedir o travamento das rodas do carro quando o sistema de freio é acionado, liberando as rodas quando estão no limiar do deslizamento. Quando as rodas travam, a força de frenagem é governada pelo atrito cinético. A representação esquemática da força de atrito, FAT, entre os pneus e a pista, em função da pressão aplicada no pedal do freio para carros sem ABS e com ABS, respectivamente são. Pessoal, o primeiro gráfico, ele representa o carro freando sem ABS, ou seja, a roda vai travar, vai deslizar o pneu sobre a superfície. Então a gente já sabe que se deslizou o pneu sobre a superfície, a gente vai ter que tipo de atrito? Cinético. Então, vamos pensar um pouco. A gente vai ter, então, que durante todo o movimento, a gente vai ter uma força de atrito estática, 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 estático. De repente entra quem? O cinético, porque a roda travou. Então, pessoal, qual é o gráfico que representa isso? Olha aqui para o item A. Você tem estático, 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 estático. Derrapou, entra quem? O cinético. Show de bola. Então aqui vai ser a força de atrito cinético. Muito semelhante com o que a gente viu no nosso gráfico do conteúdo. Professor, agora com o ABS, como é que vai funcionar? Lembra, ele vai aproveitar todo o atrito estático, o máximo possível. Então vai ser sempre estático. Estático, 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 estático e nada de cinético. Observe bem, ó. Vai aqui, ó, freando. Aí ele vai querer, ó, tá quase travando a roda. O que é que ele faz? Solta. Tuf, baixou, atrito estático. Aí tá, vai de novo, ó, aperta, aperta, aperta o freio. Tá quase travando a roda. Soltou o freio. Aí depois, então, ó, aperta, aperta, aperta o freio. Tá quase travando a roda. Soltou. Ou seja, pessoal, o gráfico que vai representar melhor essa situação é quem? É o item A. Ou seja, ó, a gente tem exatamente a exploração dessa situação, desses dois gráficos, tá bom? Pessoal, espero então que você tenha compreendido. Agradeço mais a sua atenção e lembre-se bem, Enem não tira férias. Estamos juntos nessa caminhada e eu tenho certeza que você vai ser aprovado. Até logo, pessoal. Tchau, tchau.